do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, tendo vida andando com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, guardando-nos em sua luz. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença. Obrigada por essa manhã aqui juntos, cultuando a ti. Obrigada por tudo que conversamos aqui nessa manhã, por tudo que o Senhor já preparou, por tudo que o Senhor já fez também por cada um de nós aqui. Te pedimos pela semana que se inicia, que o Senhor possa estar no controle de tudo e que possamos cada dia mais ser mais gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda irá fazer. Essa é a nossa oração. Amém. Muito bem. Então hoje foi o estudo que nós fizemos, foi a respeito do novo nascimento que Jesus explicou para Nicodemos, tá? E vimos aqui alguns conceitos do que seria esse novo nascimento e até comparamos, né, dentro desse estudo, comparamos com o que pode ser entendido como algo semelhante em outras tradições religiosas, em outras religiões. Então, o que seria novo nascimento, né, de Cristo falando para Nicodemos? O que é que o cristianismo entende como sendo esse novo nascimento? E também em outras tradições, em outras religiões, nós vimos então vários aspectos dessa questão do novo nascimento. A gente vai ouvir agora a opinião de algumas pessoas, né, que estão aqui para ajudar na compreensão dentro do que eles entenderam sobre este assunto. Vamos ver aqui primeiro, Cristina. Eu entendo, na minha maneira bem limitada de pensar, que o novo nascimento é uma viradinha de chave dos entendimentos da pessoa de Jesus na nossa vida, da mudança da graça em nossa vida. Porque eram muitas informações da lei. Mas quando esse diálogo de Jesus com Nicodemos faz esse confronto, é para dar uma paradinha e repensar sobre essa questão. Eu vou cumprir tudo aquilo, eu não vou conseguir cumprir a lei. Mas eu vou conseguir ir por essa estrada, que é a estrada da graça, do Filho unigênito, o único. Ele é que vai ser minha porta. Então, no momento que eu tomo essa consciência, dessa virada, eu aí mudo de vida e vou ter vida muito mais abundante, mais proveitosa para mim, para Deus e para os outros. Eu coloquei, creio assim ainda, que o novo nascimento é o vislumbre, né? Quando a pessoa começa a entender que Deus é o caminho, que Deus é o norte. Então, assim, quando a pessoa identifica, ou ela percebe, ou ela entende que Deus e que Jesus, que aqui também é Deus, é o seu norte, ele é o caminho, ele é a perfeição, ele é o basilar, você automaticamente as coisas vão mudando na sua vida e já acontece já um novo nascimento nesse momento. É isso. Eu usei um exemplo prático, visível, que é um exemplo de pessoas que a gente conhece, que é quando a pessoa realmente há uma mudança de direção na vida dela. Ela gostava de algumas coisas, ia para algumas coisas, tinha prazer em algumas coisas, de repente ela se sente que aquilo não é mais nada do que ela se interessava, do que ela não sente mais bem naquele meio, e ela toma um outro caminho que também, nos exemplos práticos que eu citei aqui, dá para perceber o prazer dela em estar naquele novo caminho que ela está caminhando agora, né? Tem gente que você vê que é por medo, tem gente que você vê que é uma coisa engessada, uma coisa
que ela não consegue pensar muito. Mas tem umas pessoas que você vê que ela sente prazer no que está fazendo. Dá para notar alguma coisa. Então eu coloquei isso como exemplo. Eu creio que tem muito a ver essa palavra com aquele contexto no qual Jesus Cristo estava inserido. É um contexto muito religioso, um contexto em que para alcançar a salvação tinha que cumprir alguns ritos, tinha que ter uma vida daquela forma. E quando Jesus ele traz isso, ele está trazendo uma reconstrução, uma proposta de reconstrução. É você quebrar tudo aquilo que você construiu até o momento achando que era verdade plena, única e sustentável. E quando você quebra isso, você dá abertura agora, e aí é a segunda etapa do que eu vejo na conversão, para que o Espírito ele complemente aquilo que necessita. E aqui eu até mencionei que quando nós falamos do Espírito, nós falamos aqui de um comportamento humano nosso, quando ele entra, muito parecido com o de Jesus Cristo. O Jesus Cristo ele é como se fosse a personificação exata do que é Deus e do que é o Espírito, na nossa visão de trindade. Então é essa maneira de se comportar, essa maneira de ver a vida, de estabelecer aqueles valores a partir de Cristo. Então eu creio que quando ele fala isso, a proposta de Jesus Cristo é: Nicodemos, quebre tudo o que você construiu até o momento achando que é verdade, porque o que eu vou lhe mostrar a partir de agora, porque eu não sei se você sabe, mas é o João 3, que tem toda aquela ideia do que nós entendemos no cristianismo, do que Deus veio para salvar e não para condenar o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Então tudo que ele apresenta a seguir vem dessa introdução. Nicodemos, você vai ser preciso nascer de novo agora. Comece do zero com aquilo que eu vou estar lhe apresentando. Então eu creio que tem a ver essa complementação na minha maneira de enxergar. Muito bem, então foi isso que a gente conversou, estudou por aqui, A gente pode até somar tudo isso que a gente escutou e a gente compreendeu o seguinte: novo nascimento, aí foi a maneira como eu participei também, novo nascimento seria arrependimento. Novo nascimento tem a ver com morrer e voltar a nascer. Arrependimento também tem isso dentro desse aspecto que Jesus ensina. É quando, por exemplo, a Bíblia orienta que o Espírito Santo veio para convencer o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um dos papéis principais do Espírito Santo, que é o próprio Deus, Só que a gente, dentro do nosso cristianismo, a gente chama de Espírito Santo quando ele está atuando dessa forma. Mas é o mesmo Deus, é o próprio Deus. Muito bem. Então, quando ele faz isso com todos os seres humanos, no momento que você reconhece que é pecador, é como o momento da sua morte para a antiga vida. Você reconhece que é um pecador, que ofende a Deus, entristece a Deus. E o segundo momento é a nova vida, é quando você toma a decisão, quando você diz: não, eu sou pecador, mas eu quero mudar minha vida. Deus não merece isso, Deus não é digno disto. Então esse seria o segundo momento do arrependimento. Então o novo nascimento seria exatamente isso. Nós que somos do cristianismo, dentro daquele espírito supremacista judaico, que a nossa religião que é a melhor do que a dos outros, a gente então alimentou, inclusive com os apóstolos, a gente alimentou a ideia de que Jesus tem que estar envolvido, eu tenho que crer em Jesus para que isso aconteça. Mas todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento não conheciam Jesus, não sabiam de Jesus. Então, nós é que colocamos isso, mas na hora que o ser humano, qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, esse ser humano reconhece aquilo que o Espírito já convenceu, e quer uma nova mudança em relação a Deus, aí sim está acontecendo um novo nascimento. É por isso que Jesus avisa: eu tenho outras ovelhas além de vocês. Além de vocês que são do judaísmo, além de vocês que estão aí nesse cristianismo, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então, a gente tem que estar atento que é o novo nascimento, é esse arrependimento, é essa mudança de vida na vida das pessoas, tá bom? Isso foi o que a gente conversou hoje e acredito que pode ser
um bom ponto para que você reflita, que você pense. Né? Não tem que ser desse jeito, não. Você pode crer de outra forma, mas pelo menos é uma oportunidade de refletir sobre isso. Tá bom? Ok. Deus, então, abençoe você nesse dia e nessa semana. Esse é um conjunto. Tem aqui um grupo.